Pensilvânia, Estados Unidos. Sábado, 13 de julho. Tiros interrompem o comício do ex-presidente Donald Trump. Ele põe a mão na orelha, se abaixa. Seguranças se jogam em cima dele. São ouvidos 8 disparos ao todo. O público entra em pânico. Um minuto depois, Trump se levanta, sangrando. É retirado do palco. Uma tentativa de assassinato registrada em imagens e fotos. Um atentado contra o candidato republicano à reeleição presidencial. O Fantástico de hoje traz a cobertura completa do ataque. A investigação. Lá em cima, né? Aqui, ó. O que se sabe sobre o atirador morto pelo serviço secreto? A análise minuto a minuto. Houve falha no aparato de segurança? A repercussão nos Estados Unidos e no mundo. O histórico americano de violência política. E as possíveis consequências na corrida eleitoral. Atentado contra Donald Trump. É cobertura especial. É agora. Olá, boa noite. 6 segundos. Essa foi a duração do ataque que matou uma pessoa, feriu outras 2 e quase atingiu o objetivo principal: assassinar o ex-presidente Donald Trump. O repórter Felipe Santana analisa o atentado de todos os ângulos e explica por que as imagens desse dia já entraram para a história americana. Essa foto estampará os livros de história. Esta reportagem irá destrinchar, minuto a minuto, os eventos que levaram a este momento. Usaremos o horário local de Butler, Pensilvânia, 1 da tarde de ontem. As portas do Centro de Eventos Rurais de Butler abriram para o público. Fazia 32 graus Celsius, pouca sombra para se abrigar. Aos poucos vão chegando milhares de pessoas vestindo as cores do Partido Republicano. Essa apoiadora diz: a gente tinha que viver o nosso cara, Donald Trump. Esse outro diz que o presidente americano Joe Biden é corrupto e deixou todos os imigrantes entrarem. Essas imagens aéreas foram gravadas depois do evento, mas nelas a gente consegue entender bem a disposição do palco. Aqui foi onde Donald Trump discursou. Ao redor dele, 3 arquibancadas e na frente um espaço para cadeiras para o público sentar. O Departamento de Arte do Fantástico criou esse mapa para a gente medir distâncias, analisar eventos e entender o que aconteceu. O comício estava marcado para as 5 da tarde. Às 6 horas e 3 minutos, subiu ao palco. Ele usa o boné de sua campanha e terno sem gravata. Por 2 minutos, ele anima os apoiadores com palmas e agradecimento. Às 6h05, ele começa o discurso. Agradece a presença do público e começa a dizer que os Estados Unidos estão indo para o inferno nesse momento. Ao lado dele, há esses 2 pedestais de vidro. Pra gente, parecem transparentes, mas ele vê um texto escrito ali. É um teleprompter. Ele continua o discurso, às vezes lendo e também improvisando muito. Às 6 horas e 10 minutos, ele vira para a direita e começa a mostrar um pôster com estatísticas sobre imigração. Esse é um momento importante. Por isso, nós vamos mostrar mais uma vez o mapa, mas dessa vez indo um pouco mais longe. No canto esquerdo da tela, você vê que ao lado direito do presidente há um prédio. É uma fábrica de plástico adjacente ao local do evento. Essa testemunha conta que estava lá bem perto no momento, abrigado embaixo das árvores ao lado do prédio. Ele também diz que 5 minutos depois de Trump começar a falar, ouviu alguém engatinhando no telhado. Esse vídeo mostra o momento. Esse homem é Thomas Matthew Crooks, 20 anos, natural da Pensilvânia. A testemunha conta que viu que ele estava armado e que começou a gritar e mostrar para os policiais que o homem estava ali. Essa é a visão que Thomas Matthew Crooks tinha do telhado naquele momento.
Ele está a apenas 130 metros de distância do palco onde estava Donald Trump. É o comprimento aproximado de um campo de futebol. Atrás de Donald Trump também há 3 prédios. Em cima de um deles há um agente do Serviço Secreto americano. É um sniper, um atirador de elite treinado e com equipamento para acertar alvos a longas distâncias. Ao Fantástico, o especialista em segurança em operações policiais, Roy Taylor, disse que sempre há um sniper posicionado atrás da pessoa cuja segurança deve ser garantida, sempre mirando a parte externa do evento. 6:11 da tarde. Donald Trump está falando sobre imigração. Ele diz: "Você quer ver algo triste?" Nesse momento, o sniper se movimenta como se tivesse observado algo à sua direita. E se ouvem 2 tiros, um após o outro. Essa foi a trajetória dos disparos. 130 metros desde a AR-15 semiautomática do atirador no telhado até o alvo Donald Trump. Essa foto captura o momento exato em que a bala passa por trás do ex-presidente e continua em direção à plateia. Trump interrompe o discurso. Ao som do 3º e 4º tiros, leva a mão à orelha direita. O ex-presidente se abaixa atrás do púlpito. As pessoas atrás dele na plateia também se abaixam. Se ouvem mais 2 tiros. Como a arma é semiautomática, para cada disparo, o atirador teve que apertar no gatilho. Foram 8 tiros no total. O público começa a gritar desesperado. Os agentes do serviço secreto cobrem Donald Trump por todos os lados. Se ouve mais um tiro. Os agentes olham nesse momento para o lado esquerdo do palco. Suas vozes são capturadas no microfone. Policiais armados sobem ao palco e menos de 1 minuto depois do primeiro tiro, avisam. Essa imagem mostra Thomas Matthew Crook no telhado, já sem vida. Às 6:13, Donald Trump é levantado com a ajuda dos agentes de segurança. Trump parece assustado, com o botão da camisa aberto e sem boné. Podemos ver sangue no rosto dele. Os agentes secretos fazem uma barreira para protegê-lo. Uma delas levanta a mão na frente da cabeça dele. De punhos cerrados, Trump se dirige à multidão. Lute, lute, lute. Nessa hora, podemos ver o fotógrafo se deslocando na frente do palco. A multidão grita o nome do país. Donald Trump é escoltado e é levado para uma van cercado de policiais. Robert Sanders, que foi consultor do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse ao Fantástico que esse momento foi decisivo. A hora em que Donald Trump se mexe para apontar o quadro com estatísticas sobre imigração. O especialista afirma que se não fosse esse movimento, ele teria sido atingido na cabeça ou no torso. A bala, que foi capturada na foto, continuou até a arquibancada que ficava à esquerda de Trump. Ali estava Corey Comparator, de 50 anos, que morreu na tentativa de assassinato ao candidato. Ele pulou para proteger as filhas e acabou ele mesmo alvejado. Outras 2 pessoas se feriram. Roy Taylor diz que o prédio onde estava o atirador deveria ter sido vasculhado, mas disse que, como ex-presidente, Donald Trump tem direito limitado ao serviço secreto. Se isso tivesse acontecido na semana que vem, como candidato nomeado oficialmente, ele teria mais segurança. Todd Gerhardt conta que foi horripilante, inacreditável, mas que isso só vai fazer as pessoas apoiarem Trump ainda mais, principalmente depois da publicação da foto. A foto é de autoria de Evan Vucci,
da agência de notícias Associated Press, visto na hora correndo na frente do palco. Ele capturou uma série de fotos do momento, mas esta vai entrar para a história. Ela respeita a regra dos terços que os fotógrafos usam para compor uma fotografia com o rosto de Donald Trump bem ao centro. Sua mão levantada e a escolta formam uma pirâmide que o eleva ao céu. Os agentes olham cada um para um lado e a gigante bandeira americana flamula contrabalanceando o peso do ombro do agente secreto. A tentativa de assassinato do candidato à presidência dos Estados Unidos, no momento ápice de polarização política da história, tem agora uma foto que será reproduzida e terá consequências políticas em cada um de nós. O correspondente Felipe Coalho está na cidade onde aconteceu o comício de Trump, num local importante para as investigações. Oi, boa noite, Felipe. Oi, Poliana, boa noite para você, boa noite a todos. Nós estamos na entrada do estacionamento onde o carro do atirador foi encontrado. E como vocês podem ver, o acesso a esta área também foi isolado pela polícia. Mais cedo, as autoridades informaram que encontraram um dispositivo suspeito dentro do carro de Thomas Crook. Disseram também que especialistas em bombas conseguiram neutralizar este dispositivo, que agora está passando por perícia. O FBI declarou que está tratando o caso também como terrorismo doméstico. Antes, a Polícia Federal Americana já tinha confirmado que investigava o ataque como tentativa de assassinato. O FBI confirmou que o atirador agiu sozinho e diz que não há mais nenhum alerta de segurança pública relacionado a esse incidente. O FBI também está vasculhando as redes sociais do criminoso e, por enquanto, não identificaram nenhum conteúdo que pudesse representar uma ameaça. Até agora, o FBI também não encontrou evidências de que o atirador tinha problemas de saúde mental. A polícia já recebeu mais de 2.600 denúncias, dicas e relatos do público. São informações, Poliana, que podem ajudar os investigadores a reconstituir os últimos passos do atirador e a responder à pergunta que está aqui no ar, quase 24 horas após o ataque: o que motivou o criminoso? Aqui em Butler, os 13 mil moradores da cidade ainda estão tentando superar o choque. A multidão ainda estava sob a euforia inicial de ver Donald Trump tão de perto. O ex-presidente começava a falar sobre imigração quando foi interrompido. Trump diz: "Deixa eu pegar meus sapatos", e se levanta com um sangramento na orelha. Depois, a confirmação. Um atirador que estava num telhado perto de onde o ex-presidente discursava disparou contra Donald Trump. Renee White estava na plateia atrás de Trump. Ela aparece nas imagens feitas durante o ataque. Eu cheguei às 5h30 da manhã para garantir um lugar na arquibancada. Eu disse, eu quero estar lá com o Trump. Quero ficar ali atrás. E me colocaram bem atrás dele, conta ela. Renee mora na Carolina do Norte. Viajou 800 quilômetros até a Pensilvânia só para participar do evento. O 32º comício dela. O sapato dele ficou no palco. Eu vi o serviço secreto subindo lá. Foi surreal. Um choque. Todo mundo se abaixou e eu fiquei sentada. Perto de Renee estava Corey Comperatore, morto durante o ataque. Morava na Pensilvânia e tinha 50 anos. Foi chefe do Corpo Voluntário de Bombeiros e era pai de 2 filhas. Segundo a família, ele se jogou na frente de uma delas quando ouviu os tiros e foi atingido. O governador da Pensilvânia, do Partido Democrata, chamou de herói o bombeiro voluntário morto no ataque. Josh Shapiro condenou o episódio. Political disagreements can never, ever be addressed through violence. Discordâncias políticas não podem jamais ser resolvidas com violência, disse o governador. Outras 2 pessoas ficaram feridas no ataque. Foram internadas em estado grave, mas agora já estão com um quadro de saúde estável.
Todd, apoiador de Trump, estava no comício. Ele vende mel com o rosto do ex-presidente nos eventos do republicano. Hoje, mais calmo, conseguiu descrever um pouco da angústia que sentiu. Logo depois dos disparos, os celulares pararam de funcionar e eu não conseguia avisar a minha mulher que eu estava bem. Ajudei 2 mulheres que estavam sentadas a 3 bancos de distância do homem que foi morto. Não consigo te dizer quantas vezes eu já chorei. O assassino foi identificado como Thomas Matthew Crooks. Tinha 20 anos e morava a 70 quilômetros do local onde houve o comício. O criminoso foi morto pelos agentes do serviço secreto momentos após o ataque. Com ele, as autoridades encontraram um fuzil semiautomático AR-15. O FBI acredita que o pai do atirador comprou legalmente essa arma há pelo menos 6 meses. Segundo fontes de agência de notícias, as autoridades encontraram materiais explosivos no carro e na casa de Thomas Crooks. Ainda não se sabe se ele planejava outro atentado. Crooks tinha um registro de eleitor do Partido Republicano, de Donald Trump, mas no passado chegou a fazer doações para os democratas. Ele trabalhava num asilo. A polícia e o serviço secreto estão avaliando se houve falha na segurança do comício. Ao jornal The Washington Post, o delegado da cidade disse que um policial foi informado de que havia uma pessoa suspeita no evento. Diz o relato que o agente tentou subir no telhado onde Thomas estava. Nessa hora, Thomas apontou a arma para esse policial. O agente se jogou no chão porque não tinha como se proteger. Foi aí que Thomas começou a disparar contra Trump e a plateia. O comício aconteceu neste centro de exposição agro, na pequena cidade de Butler. Hoje era para esse lugar estar cheio de famílias que costumam vir para cá em dias assim, para as crianças brincarem com os animais e aproveitarem o sol. Mas o espaço de diversão virou cena de crime. O lugar está interditado, apenas policiais e investigadores do FBI podem entrar. A bandeira que aparece atrás de Donald Trump nos discursos continua hasteada naqueles guindastes. Tudo onde foi o comício continua do jeito que estava. A perícia vasculha o local em busca de provas. O público teve que sair às pressas, deixando os pertences para trás. O Todd deixou todos os produtos. Eles pediram que a gente deixasse nossos contatos, que aí eles ligariam para avisar quando a gente pudesse voltar para buscar as coisas. Pode ser daqui a 2 ou 6 horas, mas tem gente que fala que só amanhã. Mas agora, a preocupação dele é outra. Só quero abraçar minha família, meus amigos. A Renee espera uma mudança no país depois da tentativa de assassinato. Eu não me importo em quem você vota. Você tem que votar como quiser, e isso não deve gerar violência. Espero que isso tudo traga união. O ex-presidente Donald Trump chegou agora há pouco a Milwaukee, no estado de Wisconsin, para participar da convenção do Partido Republicano que começa amanhã. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Carolina Cimente. Oi, boa noite, Carol. Oi, Poliana, boa noite a você, boa noite a todos. Uma pequena correção, Donald Trump está a caminho daqui, ainda em voo, deve aterrissar a qualquer momento no Aeroporto Internacional de Milwaukee. E pelas redes sociais, Donald Trump agradeceu por todo o apoio que está recebendo. Ele mandou também condolências às famílias das outras vítimas desse atentado. Um homem que foi assassinado e 2 homens que ficaram gravemente feridos. Disse também que o mais importante agora é unir o país. Trump disse que está bastante ansioso para falar aqui na Convenção Nacional do Partido Republicano, que acontece em Milwaukee, no estado do Wisconsin, um estado importantíssimo para vencer as eleições. Aliás, sobre vir para cá, Donald Trump também postou nas redes sociais, disse que depois do atentado, chegou a pensar em atrasar a vinda dele para a cidade, mas decidiu que não deixaria um atirador ou um potencial assassino atrapalhar os planos dele. Agora há pouco, o Serviço Secreto deu uma coletiva de imprensa sobre a segurança desse evento aqui. Eles disseram que, os agentes, disseram que já estavam prontos e continuam com o mesmo plano que já estava de pé antes, 100% seguros de que será o suficiente para garantir a segurança de todas as pessoas que vão participar. Obviamente, por aqui, o número de policiais é enorme, inclusive policiais que vieram de outros estados para garantir a segurança desse evento.
A cidade, essa parte da cidade, no centro, está totalmente cercada e só pode entrar aqui quem estiver credenciado depois de passar por máquinas de raio-x e, em alguns casos, também cães farejadores. Aqui dentro desse perímetro, ninguém pode entrar armado, apesar do Wisconsin ser um estado bastante liberal em relação ao porte de armas. Além disso, o Serviço Secreto também falou nessa coletiva de imprensa que há um enorme número de policiais à paisana por toda a cidade para evitar que qualquer evento violento possa acontecer. Donald Trump, como eu disse, deve chegar a qualquer momento em Milwaukee e dezenas de carros de apoiadores, de eleitores de Donald Trump aguardavam para ver a chegada do avião dele ao aeroporto de Milwaukee, mas foram dispersados cerca de 1 hora atrás pelos policiais, que obviamente têm um sistema rigoroso de segurança aguardando a chegada do ex-presidente. Vamos ver então como foi o dia de Donald Trump. A imagem publicada nas redes sociais pela campanha de Donald Trump mostra o ex-presidente desembarcando de seu avião 6 horas depois dos tiros. Trump chegava em casa no estado de Nova Jersey. Era esperado por um forte esquema de segurança. Ele foi escoltado o tempo todo. Às 13h30 da tarde, Trump saiu a caminho de Milwaukee, onde amanhã começa a convenção nacional do Partido Republicano. Ainda ontem à noite, em sua rede social, Trump descreveu o ataque. É inacreditável que tal ato possa ocorrer em nosso país. Eu soube imediatamente que havia algo de errado quando ouvi o zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Sangrei muito e aí percebi o que estava acontecendo. Logo após o atentado, Trump foi levado a um hospital da cidade de Butler, onde ficou por algumas horas. O tiro atingiu de raspão a parte superior da orelha direita. A equipe de Trump não falou quais procedimentos médicos foram feitos no hospital e nem se ele precisará passar por algum tipo de cirurgia estética. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Melania Trump descreveu o atirador como um monstro que reconheceu o marido dela como uma máquina política desumana. Ela disse: "Não esqueçamos que opiniões divergentes, políticas e jogos políticos são inferiores ao amor." Pediu união aos americanos e agradeceu aos que foram além da divisão política por lembrarem que cada político é um homem ou uma mulher com uma família que ama. A filha do ex-presidente, Ivanka Trump, publicou uma foto de criança com a mãe, Ivana, que morreu 2 anos atrás. Ivanka disse: "Acredito que a minha mãe estava tomando conta do meu pai ontem à noite durante o atentado à vida dele." Reações também de apoiadores na torre que é símbolo do ex-presidente em Nova York. Eles levaram bandeiras dos Estados Unidos e bonés com o lema de Trump. Este apoiador disse: "Precisamos nos unir, precisamos colocar de lado nossas diferenças e progredir. É assim que a sociedade falha, com violência." How society will fail if we side with violence and anarchy. O presidente americano Joe Biden fez hoje um segundo pronunciamento à nação desde a tentativa de assassinato de Donald Trump. Biden disse que ordenou uma investigação independente sobre o ataque no comício da Pensilvânia. Last night, I spoke with Donald Trump. Joe Biden ofereceu condolências aos parentes do bombeiro voluntário que morreu tentando proteger a família. O presidente contou que teve uma conversa boa com Donald Trump ontem e que está em oração por ele. Biden repetiu: "Não há lugar para esse tipo de violência nos Estados Unidos. A tentativa de assassinato é contrária a tudo que defendemos como nação. Não é quem somos. Não podemos permitir que isso aconteça." O presidente pediu união ao país. A união é o objetivo mais difícil de todos, e nada é tão importante quanto isso agora. Podemos debater e discordar, mas não vamos perder de vista quem somos como americanos. O presidente antecipou a volta à Casa Branca e cancelou os compromissos oficiais para ficar aqui e monitorar a situação. Hoje, Joe Biden se reuniu com a equipe de segurança nacional. Depois pediu que o serviço secreto reveja as medidas de segurança da convenção do Partido Republicano, que começa amanhã. Pediu também uma revisão independente e rápida para avaliar exatamente o que aconteceu. Nesta noite, o presidente vai fazer um outro pronunciamento à nação, direto do Salão Oval, o que só acontece em momentos de crises e de emergências. A campanha de Biden suspendeu as propagandas políticas contra o adversário republicano.
Algumas delas classificavam o ex-presidente como criminoso e uma ameaça existencial aos Estados Unidos. O Partido Democrata se uniu em solidariedade a Trump e em condenação à violência política. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que ficou horrorizado e aliviado que Trump está seguro. O líder na Câmara, Hakeem Jeffries, falou que os Estados Unidos são uma democracia e que a violência política nunca pode ser aceitável. A tentativa de assassinato contra Trump também chocou o mundo. Líderes globais, apoiadores e críticos se solidarizaram com o ex-presidente americano e condenaram a violência política. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou ontem mesmo: o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que a violência é irracional e desumana. Na Europa, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou hoje por telefone com Trump e desejou rápida recuperação. Ele condenou a violência. O presidente da França, Emmanuel Macron, classificou como uma tragédia para as democracias. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, disse que tais atos de violência ameaçam a democracia. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, escreveu: é um aviso a todos, independentemente da filiação política, para restaurarem a dignidade e a honra à política, contra todas as formas de ódio e violência. Donald Trump. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a violência nunca deveria prevalecer. Estou aliviado em saber que Donald Trump está seguro e desejo-lhe uma rápida recuperação. Na Rússia, o porta-voz do Kremlin responsabilizou o governo Biden, que, segundo Dmitry Peskov, criou uma atmosfera que provocou o ataque. Na China, o Ministério das Relações Exteriores expressou preocupação com a violência e desejou recuperação rápida a Trump. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deixou uma mensagem de vídeo em inglês. Como todos os israelenses, ficamos chocados com a horrível tentativa de assassinato do presidente Donald Trump. Este não foi apenas um ataque a Donald Trump, foi um ataque a todas as democracias.